Seja muito bem-vindo até mais essa aula. A gente fala agora do seu guia de estudo. Basicamente, a gente vai ver aqui como que você pode aprender os fundamentos na prática e acelerar o seu aprendizado no Full Stack PHP Developer. E primeiro, a gente fala sobre o stack geral que você vai aprender. Afinal, você adquiriu aqui a formação Full Stack PHP Developer. E basicamente, você tem o stack full disponível para você estudar, aprender e se certificar em todas as áreas de forma individual e completa. Ou seja, ao completar a formação, você vai ter certificado em cada stack que você aprendeu, e isso agrega muito mais valor como um profissional para você. E basicamente a gente tem aqui uma linha de evolução desses stacks na ordem que você deveria aprender. Então a melhor forma é, primeiro você aprende o DevTools, depois o HTML, o jQuery, aprende o PHP nessa formação para então aprender Git e Composer. Aqui a gente tem a única obrigatoriedade no DevTools. Então, esse curso aqui é um que você precisa fazer antes mesmo de ir para a próxima aula, porque lá a gente vai aprender sobre ferramentas, servidor, domínio e hospedagem. E na próxima aula aqui, a gente vai usar a ferramenta, a nossa ideia de programação, a gente já vai utilizar um servidor local para poder desenvolver os nossos exemplos e visualizar esse desenvolvimento em tela, já no navegador, então a gente já vai utilizar esses recursos. E você aprende a configurar esses recursos no DevTools. Então, termina essa aula, se você ainda não fez ele, vai para lá, depois você volta aqui. Depois, a gente tem então o HTML5, que é onde você aprende HTML, CSS, design responsivo, e esse não é necessariamente obrigatório agora você fazer, então os que têm uma estrela aqui você pode ordenar para aprender do seu jeito, no seu ritmo e como você preferir. Contudo, a gente vai utilizar HTML e CSS e a gente vai utilizar jQuery nos projetos do nosso curso de PHP. Então, se você conseguir se organizar para aprender essas duas formações antes dos projetos aqui, é interessante também. Bom, temos aqui então a nossa linha de evolução. Vamos entender um pouco mais agora sobre como que você pode aprender, assimilar e absorver melhor o conteúdo das aulas. A gente tem aqui então como estudar no curso. E basicamente é uma forma comum que tem acelerado o processo dos nossos alunos aqui e garantindo o melhor aproveitamento no curso e o melhor resultado no aprendizado. A gente tem aqui basicamente a estrutura do curso, então você vai ver que a gente tem módulos e aulas, sempre vai estar organizado assim, e essa organização é um processo evolutivo. Quando a gente fala de módulo, a gente tem aqui a organização dos conteúdos do curso, levando em consideração o seu processo de evolução. Basicamente, um módulo nunca terá uma pendência de conteúdo antes dele, mas pode ter depois. Por esse motivo, você nunca pode pular um módulo. Explicando isso melhor para você, digamos que lá no módulo 5, a gente vai aprender a desenvolver uma aplicação no banco de dados. Mas no módulo 4, a gente aprendeu a conectar no banco de dados. Se você pula o módulo 4, você não vai conseguir acompanhar o módulo 5. Mas no módulo 3, não vai ter nenhuma pendência. E é por isso que é importante você seguir a ordem cronológica dos módulos, ao mesmo tempo que você segue, obviamente, a ordem cronológica das aulas, porque o mesmo pode acontecer. Então, assim como os módulos, as aulas também não devem ser puladas, pois são projetadas em um passo a passo de evolução e, em sua grande maioria, serão 100% práticas, e é onde você vai aprender todos os fundamentos enquanto executa os exercícios, ou seja, a gente sempre aprende na prática. E aí, pode ser que, por exemplo, na aula 3, a gente comece a desenvolver um exemplo, e na aula 4 a gente introduza novos fundamentos e continue naquele mesmo exemplo. Por isso que você não deve pular também as aulas, tá? Como que você vai estudar? Bom, primeiro passo eu chamo de contexto. É onde você vai apenas assistir todas as aulas do módulo, prestando atenção no conteúdo para entender o contexto e o resultado desejado. Segundo passo é o exercício. Basicamente, depois de assistir todas as aulas de um módulo, é importante que você volte à primeira aula daquele mesmo módulo e venha fazendo junto, pausando a aula, se e quando preciso, para desenvolver o exercício junto comigo. E a terceira etapa é a documentação. É basicamente você fazer uma terceira vez sem usar tanto a aula para testar na prática o que você aprendeu. E parece um pouco maçante isso, mas a gente precisa comparar com uma escola. Tá? Digamos que você está lá na sala de aula e você tem lá o professor na sua frente. A primeira coisa que ele vai fazer é te explicar o conteúdo. Então ele vai contextualizar aquilo que ele está te ensinando. A segunda coisa que ele vai fazer é passar o conteúdo no quadro e vai ou não ter algum exercício prático. E essa é a parte de fato de você exercitar aquilo que você aprendeu, copiar para que você possa absorver. E a terceira parte é a documentação, que é talvez quando você vai fazer uma prova, ou quando você vai fazer um teste, ou um trabalho em grupo sem a ajuda do professor. Então, basicamente, a gente está replicando esse ambiente aqui, só que de uma forma otimizada.
A grande diferença aqui é que eu sou o seu professor particular e quem manda eu começar ou continuar o conteúdo é você, através do play e do pause do vídeo. Então você tem controle total sobre o seu rendimento, sobre a velocidade que você vai aprender, e é extremamente normal você ter que pausar a aula. Afinal, quando eu estou desenvolvendo, eu já tenho a lógica aqui na minha cabeça, e você tem que compreender essa lógica para depois codificar. Então fique à vontade para dar play na aula, para dar pause, esse é o curso natural e tá tudo bem. Bom, depois disso, a gente tem também aqui o suporte e os certificados. E a gente vai entender aqui como que você pode utilizar o suporte 1 a 1 para tirar suas dúvidas, ao mesmo tempo que colabora com a turma do Full Stack PHP Developer, ou seja, os seus colegas, e ainda a gente vai ver aqui sobre o certificado e a conquista da formação. Basicamente, abaixo de cada aula do curso, você vai encontrar um canal de suporte 1 a 1, que é um formulário onde simplesmente você joga ali a sua dúvida e envia, e a nossa equipe vai te responder em até 48 horas úteis. Geralmente essa resposta é feita no mesmo dia que você abre, dependendo do horário, é claro. Agora, importante aqui é sempre, antes de abrir um ticket, verificar se o mesmo é sobre a aula, ou seja, se a sua dúvida é sobre o conteúdo específico daquela aula que você está abrindo o ticket. Isso é muito importante. Cada aula tem o seu próprio suporte, você deve tirar dúvidas naquela aula sobre aquele conteúdo. E basicamente, a gente pede também que você use uma boa escrita e dê detalhes sobre o problema, porque esse seu ticket vai virar conteúdo dentro da comunidade. Imagine que hoje você entrou numa aula onde já tem 5 dúvidas respondidas sobre diversos assuntos daquele conteúdo em específico. Você não vai precisar esperar pelo suporte. Ao ler essas dúvidas, você já vai resolver o problema. Então isso, além de colaborar com toda a turma, ajuda você a resolver o seu problema muito mais rápido também. E é por isso que a gente implementa e respeita tanto esse processo de suporte, tá? E por levar tão a sério esses processos, pode acontecer de um ticket seu ser recusado e não tem problema. Basicamente, a gente sempre considera todos os tickets como conteúdo adicional de estudo do próprio curso. Então, ao seguir as recomendações, você também colabora com o restante da turma. Agora, se você acaba abrindo um ticket que não tem nada a ver com a aula e a gente aceita esse ticket, isso vai atrapalhar a nossa comunidade como um todo. Então a gente prefere recusar e muitas vezes te responder no privado esse ticket do que deixar disponível lá na plataforma, tá? Então tudo bem quanto a isso também, fique tranquilo, se acontecer é basicamente porque a gente está organizando o conteúdo para você ter acesso sempre a um curso mais otimizado, a um conteúdo mais rico e melhor para você estudar. E sobre a certificação, os certificados da UpInsight são válidos em território nacional para qualquer empresa ou instituição, então você pode inclusive apresentar na sua universidade, se você precisar, e ela tem reconhecimento em mais de 17 países da América Latina pelos prêmios que a gente conquistou através do Latin American Quality Institute, legal? E os certificados da UpInsight hoje são muito considerados no mercado pelo reconhecimento que a gente tem através desses prêmios. O seu certificado pode ser emitido assim que o requisito de estudo for concluído, então em alguns cursos da formação você vai ter que concluir 70%, outros são 80%, outros são 100%. Essa informação está aí na plataforma para você. E por esse motivo, é importante acessar todas as aulas em tempo normal pelo menos uma vez, tendo aí todas as tarefas marcadas como concluídas. Você vai ver que essa marcação acontece automaticamente quando você ultrapassa um determinado tempo da aula. E por fim, ao concluir todos os cursos vinculados aqui da formação e emitir o certificado de cada um deles, você também recebe a conquista Full Stack Developer da UpInsight, que comprova que você é um desenvolvedor Full Stack também. Você vai ver que durante aí a sua jornada aqui na plataforma, você vai recebendo aí diferentes conquistas pelas suas ações e pelo seu perfil de estudo. Essa é a maior conquista que a gente tem hoje configurada para que você possa comprovar o seu rendimento como profissional. E aí, para finalizar, a gente tem aqui a estrutura de exemplos que a gente vai utilizar durante o curso. Então, basicamente, aqui eu tenho a estrutura do curso, onde a gente tem o próprio curso, a gente tem diversos módulos, cada módulo tem o seu material e a sua quantidade de aulas ensinando determinado assunto, mostrando a você determinados fundamentos. Nessa página você encontra um botão chamado Pasta do Curso, onde você tem acesso a todo esse material. Depois eu tenho aqui a estrutura de exercícios do FS-PHP. Basicamente, a gente vai ter sempre uma pasta com o nome do módulo já convertido para padrão de URL. A gente vai ter aqui uma pasta com o número da aula e o nome da aula também. E dentro dessa pasta que a gente vai ter os arquivos de exemplo. Então a gente pode ter simplesmente um index.php, onde a gente vai debugar todo o código. A gente pode ter pastinhas como assets e source, onde vão conter outros arquivos vinculados.
bem tranquilo, não se preocupe mais uma vez, na prática você vai ver que isso aqui é muito simples de fazer. E a gente tem também lá a estrutura do nosso projeto, que a gente vai desenvolver aí durante o curso alguns projetos práticos. A gente vai ter Source, que são os nossos arquivos, o Vendor, que são os componentes que a gente vai utilizar, o Assets, que são recursos ativos do nosso site, como CSS, JavaScript, entre outros, e mais uma vez a nossa Index, que é o padrão de página inicial para qualquer site da web. As ferramentas que a gente vai utilizar durante o curso, como IDE, será o PHP Storm. A gente vai ter aqui como servidor local o Champ, já configurado, e você vê como fazer a configuração desses dois caras aqui lá no curso DevTools, então é por isso que você deve vê-lo antes de prosseguir aqui na grade principal. E a gente tem também o Google Chrome como navegador que a gente vai debugar e vai ver os exemplos em tela sempre na prática, sempre vendo o funcionamento acontecer de fato. Bom, esse então é o seu guia de estudo, e se você puder segui-lo, eu tenho certeza que você vai ter um aproveitamento ainda maior. E obviamente que o curso está aqui para você estudar da sua forma, do seu jeito, no seu tempo. O melhor método de você aprender é aquele que você aprende mais. Então fique livre, obviamente, para adaptar esse guia à forma com que você se sente mais confortável de aprender. Bom, concluímos então aqui mais esse conteúdo. Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.